Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, principalmente neste tempo onde vivemos a crise mundial provocada pelo isolamento social do coronavírus, o Covid-19. O mundo inteiro está paralisado com as atenções voltadas para as constantes e últimas notícias sobre este que é, com certeza, o assunto número 1 em todo o planeta. Mas durante esta semana nós queremos convidar você para uma experiência diferente, dando sequência à série de atividades, programações online através da internet. Nós queremos convidar você para uma série de estudos bíblicos. Hoje, segunda-feira, amanhã, terça, também na quarta, quinta, concluindo na sexta-feira. Nós estaremos abordando apenas um tema. Falaremos sobre a igreja e a oração. A oração, você sabe, é uma das doutrinas, dos ensinos bíblicos mais importantes que nós temos, e nós estaremos aqui debruçados sobre alguns textos da Bíblia e estaremos aqui trazendo algumas questões importantíssimas. Talvez você diga, pastor, mas falar sobre oração, esse é um conceito que eu já conheço bastante. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte: para nós hoje, o importante não é apenas aquilo que você sabe. O mais importante é o que você está colocando em prática. Se você sabe muito sobre oração, bênção, glória a Deus por isso. Mas será que você está praticando? E a sua vida cristã tem sido marcada por esta característica? Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Antes era muito fácil dizer o seguinte: olha, eu estou sem tempo, estudando muito, trabalhando muito, tenho muitas atividades em casa, tantas coisas, a minha agenda não comporta mais compromissos. Bom, com este isolamento social, algumas pessoas estão trabalhando em casa, outras não estão trabalhando, enfim, eu creio que a desculpa da falta de tempo não é mais suficiente. Muito bem. Então, nesta semana, nós estaremos tendo 5 estudos sobre a oração e a igreja, começando hoje, segunda-feira, e até a sexta-feira. Hoje eu quero trazer um texto da Bíblia muito precioso, muito importante. Utilizei há poucos dias numa mensagem que trouxe aqui para a nossa igreja, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 3, 4 e 5. Ouça bem o que diz aqui a palavra de Deus. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O autor deste texto, que é o conhecido apóstolo Paulo, homem de Deus importantíssimo na consolidação do cristianismo no primeiro século, ele se autotitulou apóstolo, chamado diretamente pelo próprio Senhor Jesus para essa missão. Um grande homem de Deus que foi questionado. É por isso que nós encontramos aqui o apóstolo Paulo defendendo a sua autoridade apostólica. E depois de uma certa argumentação em favor do seu chamado e da sua vocação e da sua responsabilidade e compromisso como um apóstolo autêntico e genuíno do Senhor Jesus para as primeiras igrejas de Cristo no primeiro século, Paulo agora vai falar dentro deste contexto, aqui no capítulo 10 até o versículo 6, sobre batalha espiritual. O que Paulo está dizendo para a igreja é que nós estamos inseridos numa guerra e todos os dias nós saímos para uma batalha. Nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra nós mesmos e nós lutamos principalmente contra o inimigo, que é Satanás. Paulo usa aqui mais uma vez uma ilustração que ele gostava e usou em vários outros textos da Bíblia,
comparando a igreja como um grande soldado, onde nós estamos nessa luta, nessa batalha, nessa guerra. Mas como ele escreve aqui aos Coríntios, nós somos humanos, somos homens e mulheres, é verdade, mas nós não lutamos de acordo com as guerras, as lutas e as batalhas travadas pelos homens, pelos exércitos de homens, dos grandes generais, das grandes nações. Não. Ele está dizendo que as nossas armas são outras e que a nossa batalha não é contra outros seres humanos, mas, como ele escreveu aos Efésios no capítulo 6, nós estamos falando aqui sobre um outro tipo de guerra, um outro tipo de batalha. Nós estamos falando aqui sobre uma luta espiritual. As palavras usadas aqui são palavras intensas. Paulo está usando palavras fortes, profundas, e eu até diria que ele está sendo, de certa forma, ríspido, autoritário e chamando para uma confrontação. Ele defende a sua autoridade, ele insiste e diz de maneira muito contundente: eu sou um apóstolo chamado, vocacionado e ungido pelo Senhor Jesus. E agora ele anexa a esta defesa do seu apostolado a batalha espiritual, a guerra do nosso cotidiano enquanto homens e mulheres de Deus. E ele vai dizer isso: nós estamos em guerra, estamos numa batalha, as nossas armas não são iguais àquelas que os homens conhecem. Agora, é bom lembrar isso, é uma metáfora. Paulo está usando uma metáfora, uma ilustração para falar sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso relacionamento com Deus e esse convívio nosso com o mundo, o nosso convívio cotidiano com as coisas do mundo, com os valores do mundo. Todos os dias o inimigo está procurando derrotar a igreja, derrubar os crentes. E Paulo chama a nossa atenção: não podemos ignorar este fato. Bom, e aí você talvez esteja perguntando assim: pastor, mas por que o senhor está falando sobre batalha, guerra, luta espiritual, e o tema desta série de estudos é a igreja e a oração? Bom, apenas para refrescar a nossa memória, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, no capítulo 6 da carta aos Efésios, ele vai falar sobre alguns detalhes da armadura, algumas peças desta indumentária especial que era comum aos soldados daquela época, mas Paulo inclui a oração na última parte, não porque seja menos importante, mas ele repetidas vezes insiste em colocar a oração como uma arma muito poderosa para a nossa batalha espiritual. E ao longo do cristianismo, nós poderíamos escrever até, se fosse o caso, uma biblioteca inteira falando sobre a oração e a importância dela no cotidiano da nossa vida espiritual. Porque grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, jovens, até adolescentes e crianças, tiveram experiências tremendas, experiências marcantes, que impactaram por demais a vida não apenas da própria pessoa, como a família, como toda uma igreja, uma cidade. Nós temos relatos sobre a oração marcando a história da igreja, marcando a história do povo de Deus de uma forma maravilhosa. A oração, portanto, ela é essencial na vida espiritual de cada um de nós. Alguém já escreveu que a oração é tão importante que através da oração a igreja pode tudo, porque a Bíblia diz que o nosso Deus pode tudo. O nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis e através da oração ele transforma a igreja neste agente que também consegue realizar coisas maravilhosas, extraordinárias, milagres, sinais e prodígios. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vejam, para Tiago também, a oração ocupa um lugar de destaque em nossa vida espiritual,
no nosso relacionamento com Deus, na nossa experiência cristã. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, muito conhecido, quero relembrar aqui. Também o mesmo autor da carta aos Coríntios, Paulo, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É tudo o que nós estamos precisando neste tempo. Precisamos de paz. Paz para a nossa mente, para o nosso coração, paz para a nossa alma. Isto é possível em Cristo Jesus. Mas para estarmos em paz, é preciso estar em Cristo. E para estar em Cristo e em paz, Paulo diz que nós devemos levar a Deus tudo através da oração, da súplica, com ações de graças, apresentando a Ele os nossos pedidos, as nossas necessidades. Eu quero concluir dizendo o seguinte, preste atenção. Fico imaginando por que será então, se a oração é assim tão importante, que a igreja quase não ora, praticamente não ora, poucas pessoas oram. Fico imaginando por que a igreja ela ora muito pouco, oramos poucas vezes, se a oração é relevante, se a oração é assim tão importante. Ora, se a oração é a principal arma e ela é tão poderosa para a nossa luta espiritual, então nós devíamos praticar muito mais, nós devíamos orar com prioridade. Amanhã, terça-feira, nós vamos continuar falando um pouco mais, durante alguns minutos, sobre esta série de estudos desta semana, a igreja e a oração. Convido você para assistir, participar, divulgar e colocar em prática esse conhecimento que vem da Bíblia, a palavra de Deus, sobre a oração. Até lá, Deus abençoe a sua vida e a sua família também.